irmãos, que um dos versos que mais nos inspiram na palavra de Deus é o verso do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Não é o texto que nós vamos pregar, só queria usar esse texto para ser o texto que vai nos orientar nessa mensagem. O nome dessa mensagem é: quando as coisas vão de mal a pior na nossa família, o que fazer? Quando as coisas vão de mal a pior na nossa família, na nossa casa, o que fazer? Isso eu queria meditar. Mas antes eu preciso falar um pouco de Romanos 8, verso 28. A vida, a obra, os escritos do apóstolo Paulo têm inspirado muita igreja cristã, muitos cristãos de toda a história da igreja. Mas Romanos 8, 28 é nos versículos que tem inspirado músicas, livros, comentários inteiros, que nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Um tempo atrás, pensando no seguinte: qual que é a palavra-chave desse versículo? Será se cooperam? Todas as coisas cooperam? Será se a expressão para o bem? Será se a expressão daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é a expressão chave desse versículo? Um dia você pega Romanos capítulo 8, o livro de a carta de Paulo aos Romanos, vai ler. Você vai ver que a expressão chave desse versículo é sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós vamos citar esse versículo, nós citamos excluindo o sabemos. Nós dizemos o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós dizemos sabemos que todas as coisas, nós estamos trazendo para a nossa vida. Nós estamos falando de uma certeza pessoal. Nós estamos falando de uma certeza que tomou conta da vida e se tornou patrimônio da alma. E a pessoa diz: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa expressão sabemos traz a ideia de estar familiarizado. A pessoa tem já uma vivência. Isso faz parte não apenas das suas crenças, mas da vivência do seu coração. Se tornou um patrimônio da sua alma. Sabemos, eu estou familiarizado com essa verdade acerca de Deus. Qual a verdade? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu leio esse versículo, eu lembro da experiência que eu tive na casa de uma família da igreja presbiteriana de Alto Jequitibá, a primeira igreja de Alto Jequitibá. Presbítero Lino e a sua esposa Ceni Tavares. Eles têm principalmente a esposa do presbítero Lino, tem um costume, um hobby, de um lazer, de montar quebra-cabeças. E, meus irmãos, sendo sincero para vocês, eu fiquei sim de boca aberta ao ver os quebra-cabeças que aquela mulher já montou. Alguns bem pequenos, de 800 peças. 800 peças. Ela foi mostrando assim nas paredes. Nós devíamos ter paredes lá assim, acho que aquela janela para cá, toda montada de quebra-cabeça. Depois já foi mostrando, começou de 500 peças, chegou nos de 1000 peças, depois mostrou de 3.000 peças, e o último que ela tinha montado de 8.000 peças, e ela já tinha encomendado de 12.000 peças. 12.000 peças de quebra-cabeça, montados um por um, todos encaixados perfeitamente. Quando eu leio Romanos 8, 28, me vem à mente esse quebra-cabeça, que a nossa vida é um grande quebra-cabeça, e que só Deus pode montar pecinha por pecinha desse quebra-cabeça que é a nossa vida. Então, se nós olharmos ali nas primeiras peças que vão sendo montadas, nós não temos a dimensão do todo, mas nós sabemos que se a última peça for colocada no local certo, aquela imagem vai tomar então forma, e aquele quebra-cabeça então vai passar a sua mensagem. Quebra-cabeças complexos, como edificações, paisagens de animais, paisagens de florestas, montados um por um. Aplicando isso à nossa vida é da mesma forma. Só Deus tem condições de pegar peça por peça e encaixar nesse grande quebra-cabeça da nossa vida. Nós vamos ler um texto, eu quero que vocês abram aqui, já abriram, André de Moria, que vai nos
falar um pouco dessa obra de Deus, em colocar as coisas no seu devido lugar. Nós vamos ler aqui um álbum de fotografia do segundo filho de José, chamado Efraim. É o registro da sua família, sua árvore genealógica. E como toda família, nós temos álbum que tem fotos que trazem grande alegria e tem fotos que trazem profunda tristeza. Aqui na família de Efraim, que era o segundo filho de José, tem fotos que trazem mais tristeza do que alegria. Mas Deus fez uma obra grande nessa família. Eu queria aprender com essa história aplicando a nossa vida hoje também. A situação de Efraim ficou tão complicada que ele disse: as coisas andam mal na minha família. Mas Deus interveio e Deus fez uma obra grande nessa família. Nós vamos aprender como lidar, o que fazer quando as coisas vão mal na nossa casa. Diz assim no verso 20. Deixa eu abrir um parênteses, algumas pessoas vão ter surpresa, porque difícil é ler genealogias, mais difícil é pregar genealogias. A grande maioria pula esses textos com esses monte de nomes, ou às vezes recorre a esses nomes só para colocar nome filho. Por exemplo, era filho de Efraim Sutela. Sutela rima com Nutella, que é chocolate gostoso. Então não coloca o nome do seu filho de Sutela de jeito nenhum. Você vai fazer dele um objeto de bullying o resto da vida dele. Olha o que acontece. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. Parece que faltou criatividade para inventar nome, porque repetiram 2 vezes o Taate e Sutela. Mas família é família, tanto de José que tem na família. Olha, e ainda Ézer e Eleade. Agora começa aquelas fotografias tristes da família. Mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado desses. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz, teve um filho, a quem chamou Berias. Vamos ler juntos no final do verso 23, todos. Porque as coisas iam mal na sua casa. Quem gosta de grifar, grifa essa expressão, é o título da nossa mensagem. Quando as coisas vão mal na nossa casa. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem e Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Feche seus olhos, eu quero orar, porque essa mensagem vai falar muito ao nosso coração. Quando as coisas vão mal na nossa casa, o que fazer? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa mensagem. Ó Deus, em um espírito de profunda leveza e dependência do Senhor, eu me coloco pedindo ao Senhor o poder do teu Espírito para, ó Deus, comunicar as verdades eternas desse texto. Nós temos aqui, ó Deus e Pai, dimensões inalcançáveis para nós, mas que o Senhor, meu Deus, aplica, que o Senhor mostra, que o Senhor esclarece, e acima de tudo, que o Senhor testifica a cada coração que essa é a verdade do Senhor para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, ministra a nossa vida, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, opera no nosso coração a tua graça e misericórdia. É, meu Deus e Pai, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Efraim significa duplamente frutífero. Efraim foi o segundo filho de José, que ele teve no Egito. E ele colocou o primeiro nome, o nome do primeiro filho e o nome do segundo filho, descrevendo o que Deus já tinha feito. O primeiro Manassés e o segundo Efraim. Efraim se tornou o líder da família de José. E o mais interessante, quando nós falamos de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, se tem alguém na Bíblia que entende dessa providência de Deus, desse cuidado de Deus, dessa condução de Deus, esse alguém foi José. E esse alguém também, essa história passou para a sua família. Efraim teve uma família bonita.
mas que numa certa etapa da história da sua família, algumas fotos trouxeram grande tristeza, no sentido figurado de dizer. Alguns registros dessa família trouxeram grande tristeza para aquela casa. É que dois dos seus filhos, um deles está aí no texto, um deles é o Eleade e o outro dele é Ézer. O primeiro é Ézer, o segundo é Eleade. Ézer significa tesouro, e o segundo, Deus testificou. Essa é a palavra Eleade. Ézer, tesouro; Eleade, Deus testificou. Esses homens foram mortos pelos homens de Gate. Dois filhos morreram no mesmo dia. Nós acompanhamos pessoas de diversos problemas, mas os problemas mais difíceis de superar é a perda de um ente querido, e principalmente a perda de um filho. Esses já eram homens feitos, mortos pelos homens de Gate. Gate era a região filisteia, ali vizinha da terra de Israel, povo realmente duro, povo inimigo do povo de Deus. No momento, diz o texto, que eles, naturais da terra, que eles desceram para roubar o gado, esses dois homens foram mortos. E houve uma profunda tristeza no verso 2, pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. E a ideia então que ele não queria receber o consolo da sua família. Assim como Jacó, seu avô, disse: eu quero descer à sepultura chorando a morte do meu filho José, porque ele tinha achado, que José tinha morrido, morto por feras. Esse homem então falou assim: não quero o consolo de ninguém, eu quero que meus filhos voltem a viver, eu quero eles aqui comigo. Os meus filhos me trazem grande alegria, já não estão mais comigo, nada vai ocupar o lugar deles, eu quero eles de volta. E chorou muitos dias, quem sabe anos, chorando a morte dos seus filhos. Essa é a parte triste dessa família, e que dá um pano de fundo de todo o acontecimento que esse texto aqui mostra, e que nós vamos meditar nas lições para ele. Agora, uma coisa que nós não percebemos, que talvez a nossa versão não deixa tão claro assim, apesar de que deixa, mas às vezes a nossa leitura um pouco mais superficial não identifica, é que Ézer e Eleade foram mortos pelo seu próprio pecado. Diz o texto, que eles foram mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, que mataram, que quando esses dois desceram para roubar o gado desse povo. Outras versões é um pouco mais clara, diz assim em outras versões desse mesmo texto, olha só, que esses dois, Ézer e Eleade, filho de Efraim, foram mortos pelos moradores de Gate, quando eles tentavam, eles, os dois filhos de Efraim, dois crentes, tentavam roubar gado desse povo. Olha que interessante, uma família, uma profunda angústia, uma profunda tristeza, não apenas pela morte de dois de seus filhos, mas pela morte de dois de seus filhos que fizeram escolhas erradas, pecando contra Deus, pecando contra o seu próximo, invadiram uma fazenda de um povo e ali quiseram saquear o gado, roubar gado daquele povo. Aquele povo se levantou contra esses dois homens e mataram esses dois homens. E nós já começamos a entender o drama dessa família. É que o drama dessa família é o drama da família de muitas pessoas e muitos crentes no andar da história da igreja. Famílias em profunda angústia por causa do pecado de seus membros. Esses homens não foram mortos porque estavam defendendo, eles foram mortos porque estavam roubando a propriedade alheia. Essas pessoas então foram mortas por causa do seu pecado. Quantas famílias estão como a família de Efraim, passando por um momento de aflição, passando por um momento de angústia, passando por um momento de tristeza, enchendo o álbum de fotografias tristes por causa do pecado de seus membros. A família da minha esposa está enfrentando isso, e está sendo um peso muito grande,
E nós identificamos claramente a dureza do coração. E quando a família então passa por esses momentos onde os seus membros afastam-se da presença de Deus, decidem o caminho errado, o caminho que o Senhor não agrada, traz então vergonha para essa família, traz tristeza para essa família, traz realmente uma história triste para essa casa. Efraim estava triste porque seus filhos foram mortos no pecado, triste porque não era isso que ele queria para a sua família. Efraim era um homem de Deus, Efraim era filho de José, Efraim tinha um testemunho, Efraim tinha um conceito para preservar, o conceito de um servo do Senhor. Seus filhos não perseveraram no caminho do Senhor, morreram por causa do seu pecado. Eu quero que você comece a identificar então situações na sua própria casa, situações onde você vê um cônjuge, você vê um filho, onde você olha um pouco mais para longe da sua família, você vai vendo sobrinhos, tios, genros, cunhados, gente que por causa do pecado trouxe uma afronta muito grande para a família, trouxe uma tristeza sobremaneira para aquela família. Vai identificando que é exatamente sobre isso que o texto está falando. O pecado cobra o seu preço, e por causa do pecado nós podemos trazer uma tristeza muito grande para a nossa casa. É por isso que Deus nos chama sempre a perseverar, porque quando nós andamos na presença de Deus, nós estamos andando seguros, primeiramente porque a bênção de Deus ainda continua sobre a minha vida, sobre a nossa família, e também seguros que a tragédia não alcança a nossa casa. Deus nos chama para andar em fidelidade. Quando nós saímos do caminho do Senhor, nós estamos entrando em caminhos que podem trazer muita tristeza para a nossa vida pessoal, e como sempre, nunca sobra para a pessoa apenas, sobra para aqueles mais próximos e aqueles da família. Assim estava Efraim, é assim que nós chegamos na sua família, chegamos numa família triste, pela morte de dois homens, mas pela morte de dois homens que escolheram o pecado e não obedeceram ao Senhor. Outra verdade que nós lemos aqui, agora a partir do verso 22, eu vou só explicar o texto, e depois eu quero aplicar o texto. Efraim chorou, e no verso 23, nós temos uma família alcançada pela providência de Deus. Olha que interessante o verso 23. Depois de chorar, depois de ficar angustiado pela morte de seus dois filhos, depois de tentar superar esse trauma familiar, Efraim coabitou com a sua mulher. Ela concebeu e teve um filho a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Preste atenção na outra versão aqui, como é que diz esse versículo 23, preste atenção. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa coabitaram. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Beriá, em português Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre a sua casa. Quem gosta de grifar, vou colocar o significado desse nome, Beriá, ou Berias. Esse nome tem a ver com desastre, esse nome tem a ver com desgraça, esse nome tem a ver com infelicidade, esse nome tem a ver com forte crise que abateu-se sobre essa casa. Esse nome tem a ver com tragédia. Nós temos um segundo olhar nesse texto, e o segundo olhar é que essa família era uma família marcada pelo pecado, mas também uma família alcançada pela providência e a graça de Deus. Para Efraim, o nascimento daquele menino foi um nascimento que lembrava ele do sofrimento dos seus dois últimos filhos que tinham morrido, e por isso que ele colocou o nome do seu filho e fez um desfavor. Um homem crente olhar para um bebê e colocar um nome que só traz pensamentos negativos, só traz um contexto completamente negativo. Isso não é coisa de homem de Deus. Mas aquele homem não conseguiu superar a perda dos seus filhos. Então olhou para aquele bebê e falou assim: vou chamar ele de desastre, vou chamar ele de desgraça, vou chamar ele de infelicidade, porque esse bebê nasceu, mas me traz a lembrança, a morte dos meus dois filhos. Esse homem então levantou um monumento à sua tragédia. Ele não quis superar. Ele podia ter olhado para Berias e falar assim: está aqui um bebê que vai me ajudar, vai me dar força, vai me dar motivação para superar os problemas da minha
minha vida. Nós recebemos a Sofia agora há pouco tempo, não tem nem 4 meses. E o quanto que essa menina já nos inspira, já é fora de série. O sorrisinho que essa menina dá para nós de manhã, as brincadeiras, a alegria dela de ver a gente, nos inspira a fazer o melhor, educar ela com o melhor, de orar pela vida dela. Efraim podia ter olhado para aquele bebê e falou assim: você vai ser minha inspiração para superar a dor do luto, que eu não consegui ainda, mas você vai me ajudar. Mas ele não fez isso. Ele levantou um monumento ao desastre, ele levantou um monumento à sua tragédia, ele levantou um monumento à sua dor. Beleza, desastre, desgraça, infeliz. Alguém que me traz à luz um passado de dor. Só que para Efraim era isso, para Deus não. Olha aqui para mim, gente. Você sabia que nós temos, sabia não, vocês têm que estar familiarizados com isso. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Amém, meus irmãos? Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Efraim olhou e levantou um monumento à dor. Deus falou assim: esse menino vai ser um diferencial nessa família. E a providência de Deus começou a atuar nessa família. O que é a providência? Providência de Deus é Deus atuando, coordenando, conduzindo uma história, uma família, uma nação para cumprir o seu propósito. Muitas vezes essa providência é silenciosa. Vocês vão olhar no texto, não aparece o nome de Deus em nenhum momento, mas deixa eu descrever para você como a providência de Deus agiu na vida de Berias. Acompanhe comigo. Deixa eu dizer aqui, relembrar os nomes dos filhos desse menino. Verso 25: o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezé, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num. Por que eu paro nesse momento? Hoje eu lendo esse texto na escola dominical, eu cheguei a ficar emocionado. E o texto termina: de quem foi filho Josué. Pastor, para mim não mudou nada. Para mim esse menino continua infeliz ainda. Mas deixa eu contar uma coisa: o projeto de Deus para Berias era completamente diferente do projeto de Efraim para o próprio filho. Berias foi um dos avós do homem que liderou o povo de Deus para entrar na terra de Canaã. Nós vamos olhar os heróis da fé, homens que de Gênesis a Apocalipse serviram o Senhor com dedicação, foram homens grandemente usados por Deus. Nós passamos pelos patriarcas, Abraão, nós passamos por Isaac, nós passamos por Jacó, nós passamos pelo avô de Berias, nós passamos por Moisés, nós chegamos em Josué. Josué foi aquele que liderou o povo para sair do deserto, sair da vergonha de uma escravidão do Egito, para tomar posse das bênçãos que Deus prometeu para o seu povo na terra de Canaã. Quem foi dos ancestrais de Josué? O Berias, que o seu pai lançou sobre ele um monumento à tragédia, dizendo o seguinte: você não tem futuro. Mas Deus olha para aquele bebê: pelo contrário, meu filho, você vai ter um futuro e você vai ser um dos ancestrais de um grande homem de Deus que pisou nesse chão, que foi usado numa grande obra. Esse homem foi Josué. Gente, presta atenção. Josué não foi apenas um líder. Josué foi um homem que tipificava o próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Josué, nós enxergamos a Jesus. Porque assim como Josué foi aquele que entrou com o povo de Deus na terra prometida, na terra de Canaã, assim somente Jesus é quem conduz o povo de Deus para o céu. Então não foi um homem qualquer, não foi um general qualquer, porque Josué era um homem de guerra. Foi um homem que tipificava o próprio Salvador, é um homem que carregava nele um exemplo do próprio Jesus. Quem poderia dizer para Efraim isso? Quem poderia dizer para Efraim que o seu filho seria um dos ancestrais de Josué, o líder do povo de Deus? Só o Senhor poderia dizer. Deus tem peças do quebra-cabeça da nossa vida nas suas mãos. Só Ele pode encaixar essa peça. Só
Só Ele pode colocar essas peças no seu devido lugar. Essas peças não estão na nossa mão, não estão no nosso poder, não estão no nosso arbítrio. Está na escolha de Deus, está na providência de Deus, está na obra de Deus. É Deus que conduz a nossa vida. Aqui nós já aprendemos algumas coisas. Eu queria já pontuar com você. Primeira coisa, cuidado com o pecado, porque o pecado pode trazer muita tragédia para a sua casa. O texto dá a entender que essa família era uma família feliz, até o pecado desses dois meninos. Gente que tinha provisão, gente que tinha condições, porque Efraim era um homem de condições, mas que deu na cabeça de roubar o gado dos outros. Foram lá e tomaram uma pancada na cabeça e caíram os dois no mesmo dia. O pecado traz afronta para a nossa família, o pecado envergonha a nossa casa, o pecado traz um sentimento de derrota para a família. Não apenas o sentimento, mas a experiência da derrota. Mas deixa eu dizer uma segunda coisa, uma segunda verdade. Apesar de tudo o que aconteceu, você não pode levantar um monumento à sua tragédia. Sabe por quê? Porque Deus não terminou a obra dele na sua família. Deus não terminou a obra dele na sua vida. Efraim tinha levantado um monumento à tragédia. Acabou. Esse menino nasceu, mas não me dá perspectiva nenhuma. A obra de Deus não tinha acabado na vida de Efraim. Ele não percebeu, não teve olhos atentos, não enxergou como os pais de Moisés enxergaram Moisés com os olhos de Deus. Ele não enxergou Berias com os olhos de Deus, ele enxergou Berias com os olhos da sua dor, enxergou Berias com os olhos da sua tragédia. Lá na frente, Deus cumpriu o propósito na vida dele, e esse homem foi um grande homem. Ele mais fez de bem nessa família foi casar e ter seus filhos e ter seus netos, porque através desse homem veio um grande homem de Deus que pisou nessa terra, que foi Josué. Não levante o monumento à sua dor. Deus ainda não terminou a obra na sua vida e na sua família. Acabou, pastor? Não acabou. Chegou o fim? Não chegou. O único que põe ponto final na nossa vida é Deus. Se Ele não pôs ponto final, nós não temos direito de pôr ponto final na nossa vida, seja uma perspectiva negativa, seja um sentimento de prostração, porque acha que acabou a vida. Quando as coisas vão de mal a pior na nossa família, eu preciso entender que Deus ainda continua a sua obra, que Deus continua no controle de todas as coisas. Agora, acompanhe comigo como é que a providência de Deus fez na vida de Efraim. E enquanto ele estava ali, chorando as feridas da morte dos seus dois filhos, uma moça foi crescendo ao lado de Efraim, a sua filha Será, que não significa nada de especial. E o mais interessante é que no original a palavra é Shiva, a irmã do He-Man. Será, Shiva. A Será foi crescendo ao lado de Efraim, Efraim chorando anos e anos, a morte dos seus dois filhos, e uma moça foi crescendo ao lado dele sem dever. Possivelmente essa moça, olhando para a tragédia da vida do seu pai, ela dizia: eu vou trazer alegria para a vida do meu pai, eu vou ser diferente dessa família, essa família vai ser diferente através da minha vida. E nasceu uma moça empreendedora, nasceu uma guerreira, nasceu uma visionária. A minha esposa fez a sua monografia sua conclusão do curso de administração, e pediu para mim dar uma olhada na monografia dela, falando sobre empreendedorismo. E eu fiquei fascinado com o significado da palavra empreendedor. É uma palavra que descreve essa qualidade visionária. Alguém que olha para uma necessidade específica e se dispõe a suprir aquela necessidade de forma criativa, trazendo soluções, trazendo respostas para aquela necessidade. Essa menina foi uma menina empreendedora, foi uma visionária, foi uma guerreira. Sabe por quê? Edificou 2 cidades, edificou da ideia de reconstruir 2 locais capengas, lugares pobres, lugares com infraestrutura mediana, complicada. Essa menina olhou para aquelas 2 cidades e falou o seguinte: pode deixar comigo, eu vou contribuir e essas 2 cidades vão se levantar. Se vocês forem olhar comigo, olha comigo, fecha o texto, fecha esse texto, marca esse texto, abra comigo no 2º livro de Crônicas, no capítulo 8.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 8, verso 5. Você vê, para todos aqui os irmãos veem a importância que essas duas cidades teve para o povo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 8, verso 5. Quem está aqui sendo mostrado é Salomão, o rei de Salomão. Salomão olhou para essas duas cidades, Bet-Horon, a de cima, e Bet-Horon, a de baixo. Às vezes é uma localidade um pouco mais afastada, mas dentro da mesma vida, dentro da mesma vivência. É como a nossa congregação. Lá embaixo nós temos Santa Clara, que a nossa congregação é chamada de Santa Clara do Sonofre. Bet-Horon de cima, Bet-Horon de baixo, como se fosse Santa Clara de cima, Santa Clara de baixo. Tá? Salomão olhou para essas duas cidades, edificadas pela Será, a filha de Efraim, que ele não viu se despontar, porque ele estava chorando pela vida dos seus filhos mortos. Não superou o luto, sendo um homem de Deus, não entregou essa causa ao Senhor. Olha o que Salomão fez. Edificou também a Bet-Horon, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos. Essas cidades se tornaram pontos estratégicos para ser forças militares no reinado de Salomão. Quem é que levantou essas duas cidades? A nossa verdadeira heroína, a Shira, do Antigo Testamento. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. E logo depois, ela edificou uma cidade. Ela não edificou, ela construiu uma cidade, Uzen-Será, e quer dizer, a minha porção. Ela falou assim: duas eu levantei, a terceira eu vou deixar registrado que quem fez isso foi uma mulher de muita garra, foi a Shira. E está aqui uma cidade, colocou o nome da cidade com o nome dela. A menina era fora do quadrado, era exponencial, como diz o pastor Jeremias. Era diferente. Sabe o que eu aprendo aqui, povo de Deus? Quando as coisas vão de mal a pior na nossa casa, nós temos que entender que Deus trabalha a curto, médio e longo prazo. Vou repetir: Deus trabalha a curto, médio e longo prazo. Se vocês entendem de Bíblia, eu sei que essa igreja entende de Bíblia, nós sabemos que para uma mulher aparecer num relato, e uma mulher empreendedora, como a Juscelino Kubitschek, fundando cidades, construindo cidades, porque essa mulher foi especial. Porque naquela cultura as mulheres não eram honradas dessa forma, a não ser que era uma mulher com um propósito de Deus específico na vida dela. Como foi Hulda, como foi Débora, como foi as demais mulheres de Deus no Antigo Testamento. Com a passagem do tempo, Deus foi usando aquela família em áreas específicas. Um usou no plano da salvação, outra usou para o benefício de uma região inteira. Não sei se vocês estão percebendo, mas nós não podemos chegar ao desespero quando as coisas vão de mal a pior na nossa casa, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Deus pode estar operando através de certas pessoas da nossa família com propósitos grandiosos e específicos. Para esse propósito se cumprir, você pensa na vida de muitas pessoas. Não levante monumentos à sua tragédia. Entrega as suas causas nas mãos de Deus. E deixa Deus conduzir sua casa, deixa Deus conduzir sua vida, deixa Deus conduzir seu casamento. Deixa eu dizer uma coisa para todos os nossos irmãos aqui presentes. Deus quer levantar dessas famílias que foram manchadas pelo pecado. Deus quer levantar gente que Ele vai usar de forma grandiosa. Não são poucas as famílias que nós acompanhamos. Famílias que começaram a trancos e barrancos. Famílias que começaram até mesmo no pecado, mas que superaram o Senhor, contando com a providência de Deus, e no futuro se tornaram pessoas abençoadas. Dessa geração que veio dessa família, Deus levantou pessoas que foram usadas para abençoar, ministrar muitas outras, porque isso é assim que nosso Deus faz. Ele trabalha de forma silenciosa. Aqui nesse texto, silenciosamente está conduzindo a família de Efraim. Enquanto Efraim estava com os olhos lacrimejados, ele não enxergava o que Deus estava fazendo, mas que Deus estava fazendo, estava.
É por isso que eu não posso desesperar quando as coisas vão de mal a pior na nossa casa, na nossa família. Você não pode esperar, eu não posso, porque o nosso Deus não perdeu o controle. Mesmo a situação da nossa vida parece completamente descontrolada, Deus não perdeu o controle, porque o nosso Deus é o Deus da providência. Nosso Deus é o Deus que conduz a nossa vida. O nosso Deus tem um propósito, esse propósito vai se cumprir. Vamos relembrar. Quando as coisas vão de mal a pior na minha casa, na minha família, eu não posso levantar um monumento à minha tragédia, porque Deus não terminou sua obra ainda. O monumento à minha dor, porque Deus não terminou sua obra ainda. Eu preciso entender que Deus trabalha a curto, a médio, a longo prazo. Tem certas coisas ali em Merias que aconteceu gerações e gerações depois, mas Deus fez. É o mesmo Deus que usou a Será, é o mesmo Deus que usou Merias, é o mesmo Deus. Ele trabalhou com curto prazo, outro trabalhou a longo prazo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus ainda tem um prazo muito elevado ainda. Deus trabalha com prazo eterno. Tem certas coisas na nossa vida, certas peças do quebra-cabeça, que nós não vamos ver montados nessa vida, nós vamos ver montados lá no céu. Eu sou um daqueles que creem que não apenas eu vou ter lembranças do céu, de tudo que Deus aqui me capacitou a viver, com o propósito dele na minha vida, mas também creio que no céu minha vida terá completo sentido de tudo aquilo que Deus projetou para mim. Em certas coisas nós vamos saber somente quando nós chegarmos no céu. E se lá também Deus não quiser explicar, Deus continua sendo Deus da minha vida. Ele é o Senhor da minha família, Ele é o Senhor da minha história. Não sei se vocês sabem, a Sofia nasceu dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro é o dia da prematuridade. E ela nasceu prematura. Naquele momento eu falei assim: meu Deus, o que essa menina tem no futuro? Eu não sei. Mas prematura, nasceu no dia da prematuridade. O senhor tem alguma coisa para usar essa menina? Assim como o senhor usou a Shira, lá de filha de Efraim. Ninguém dava nada para ela. Uma menina. Menina não é ninguém naquela cultura. Mas Deus usou aquela menina. Quem sabe Deus vai usar a minha Sofia também. E Deus vai usar seus filhos. Deus vai usar a sua família. Deus vai usar seus parentes. Mas pastor, a tragédia do pecado foi grande. Mas onde abundou o pecado, o Senhor abundou a graça. Se Deus alcançar essa família com a graça dele, essa família vai viver o propósito do Senhor. E vai viver diferente desse mundo. E vai fazer grandes coisas para o Senhor. Todas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, nós podemos dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Essa é só uma resposta. É uma resposta que só você pode dar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade inalterável. Agora, se você sabe, se você toma posse, e se você desfruta dessa paz no seu coração, só você é o Senhor. Depois dessa história, não tem como você duvidar que Deus conduz a nossa vida, Deus conduz a nossa família, Deus conduz a nossa história. Louvado seja o Senhor.